Senhoras e senhores, está no ar o nosso IPMcast e aqui você vai ver muita medicina, muita inovação, vamos falar de carreira médica, vamos falar de mercado médico e, claro, muita contação de história, porque a gente quer inspirar você aí com histórias reais de médicas e médicos que estão vivendo a medicina, a dermatologia no seu dia a dia e eu espero que você consiga tirar muito proveito desse bate-papo nosso aqui e hoje recebendo no nosso episódio inaugural a Ana Paula, a doutora Ana Paula e a doutora Daniele, alunas da nossa sexta turma de dermatologia aqui na IPM Pós. Sejam bem-vindas, Ana Paula e Daniele. Eu espero que a gente possa aqui bater um papo, contando história, trazendo realmente insights daquilo que vocês têm vivido aí na prática e no dia a dia de vocês, porque é isso que a gente quer. Podcast sem contação de história não é legal. E vamos começar aqui já com uma pergunta, porque eu quero extrair aqui o melhor de vocês. Eu quero que vocês falem para mim e para os ouvintes como que foi a trajetória de vocês aí na carreira médica, como que começou e principalmente qual foi o momento onde vocês foram picados aí pelo bichinho da dermatologia, se apaixonaram por essa, né, especialização tão rica, tão maravilhosa. Vou começar aqui com a Ana Paula, contando um pouco da sua trajetória e trazendo aí qual momento que a dermato entrou na sua vida. Bom, então, primeiramente, muito obrigada por estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências ao longo da vida, né? E espero que seja muito gratificante. Então, Paulo, a dermatologia, né, ela começou na minha vida lá no comecinho da faculdade, bem no comecinho mesmo. Eu fui convidada para participar da Liga de Dermatologia e naquela ocasião, né, eu já me encantei com esse universo, né, essa quantidade de doenças que a gente tem, que se manifestam através da pele e a forma com que isso impacta diretamente na qualidade de vida desse paciente foi o que me chamou mais a atenção. E de lá pra cá, né, eu tive altos e baixos, que mais que eu também não segui, depois que eu me formei, não segui inicialmente na dermatologia. Eu acabei me especializando em medicina de família e comunidade, fui preceptora durante um tempo, e falei assim, realmente é isso que eu gosto, é isso que eu quero e é a partir daí que eu vou realmente seguir a minha vida. E eu acho que, assim, a medicina de família trouxe um embasamento muito grande, né? Então, assim, a gente tem um olhar diferenciado dentro da especialidade, né? Que se aplica em qualquer outra, né? Então, você tem um cuidado integral, você tem uma escuta qualificada, uma escuta ativa, que eu acho que isso é o diferencial dentro da especialidade. E, enfim, foi isso. Começou lá na famosa liga, né? Então, no Começou começo, lá na já famosa fica a dica aí para a liga. produção, ó, vamos fazer podcast também com o pessoal da Liga de Dermato. Vamos convidar aí o pessoal da Liga de Dermato para a gente trazer aqui para essa mesa, porque é muito enriquecedor e é isso, essa vivência ali na carreira acadêmica, na formação. Onde você fez a sua formação? Eu fiz a minha formação da faculdade em Gurupi, na Universidade de Gurupi. Depois eu me especializei em medicina de família e comunidade em Campo Grande. Legal. Maravilhoso. E agora vamos ouvir aí um pouquinho da história, dessa trajetória da doutora Daniele. Conta pra gente, né? Primeiramente, também quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui com vocês. É uma honra muito grande. E a dermatologia, ela começou a me encantar. Eu lembro que ali no ciclo clínico da faculdade, eu tive uma professora dermatologista e aí, desde então, eu amei estudar aquela matéria, gostava demais. Chegou lá, na época do internato, passei pelo ambulatório de dermatologia, depois passei pelo ambulatório de pequenas cirurgias e eu vi que aquilo era uma rotina que eu gostava muito de fazer. Eu venho de uma transição de carreira. Eu fiz fisioterapia na PUC, Goiás, e aí eu me especializei em fisioterapia cardiopulmonar, terapia intensiva, trabalhei na área um tempo, mas sempre me faltava alguma coisa. E aí foi quando eu decidi fazer medicina. Fui para o cursinho, né? Me preparei
e fui para a faculdade fazer a medicina. Durante a trajetória da minha formação médica, eu falo que caiu no meu colo uma empresa de tecnologia minha e do meu marido, Olha só, no interior. empresária também. E aí me descobri no mundo do empreendedorismo. E aí, só que o meu sonho sempre foi a medicina, né? E aí, no finalzinho da faculdade, eu tive que optar em seguir um caminho, porque estava muito exaustivo, né? Conciliar as duas carreiras. E no final da faculdade, eu decidi passar no eletivo com um médico dermatologista e acompanhei ele. E vi que realmente era aquela rotina que eu gostava, era aquele perfil encaixava para mim. E também o que eu vejo bom da dermatologia é que vocês não têm um teto específico, então eu quis juntar aquilo que eu gosto muito, né, aquela rotina que me dá prazer, e também se eu me dedicar o quanto mais eu puder me dedicar, eu vou poder ter uma rentabilidade financeira boa também. Então eu quis juntar. Eu falo que é um combo, né? A gente tem que ser bem valorizado financeiramente e a gente tem que gostar do que faz. Que aí eu acho que a gente vai ser feliz, assim, na especialidade, no ramo que a gente for Ser seguir. apaixonado pelo que faz, gente, realmente é um diferencial, assim, porque em qualquer carreira que a gente escolhe, trabalhar e fazer bem feito, né? A gente vai ter desafios, né? A gente vai ter dias difíceis, dias onde a gente dá vontade de desistir de tudo, dá vontade de sumir do mundo. E se a gente não tiver aquela convicção da escolha, né? Dessa paixão mesmo pelo que faz, esses dias ficam ainda mais difíceis. E legal saber dessa trajetória sua que, assim, já tinha uma graduação, já era fisioterapeuta ali e falou, olha, eu não vou abrir mão do meu sonho de ser médica. E eu vejo que isso é muito legal até de você contar, porque existem tantas pessoas, né, que engavetam esse sonho porque acreditaram no que as pessoas falaram, você está velha demais para fazer essa formação, carreira médica exige tantos anos de formação acadêmica, ou é difícil demais, ou já está saturado demais o mercado, e você ali, com coragem, mesmo depois de ter uma graduação, falar assim, não vou abrir mão da medicina, trouxe aí esse lado empreendedor que eu já vou te falar. Sou suspeito aqui para dizer isso, mas eu tenho certeza que vai contribuir muito para a sua carreira médica também, essa veia empreendedora. A gente sabe como que isso agrega, né, na carreira, no desenvolvimento do médico como um profissional, acumular essas habilidades. E aí, aproveitando esse ensejo aí, desse lado de empreendedorismo com medicina, com carreira, como que vocês enxergam hoje o mercado médico na atualidade e a dermato, assim? Como que é a visão de vocês? Eu sei que existem muitas opiniões e elas se divergem bastante, e depois eu vou trazer aqui a minha opinião também. Mas como que é a percepção de vocês? Como que vocês aí, né, fazendo a pós-graduação de dermatologia, já formadas como médico, como que vocês têm enxergado o cenário da medicina e da dermatologia hoje? Bom, eu vejo, assim, o cenário um tanto quanto desafiador, né? Porque o mercado, sim, está inflado, mas sempre cabe um profissional qualificado, né? Que tem o seu diferencial. E eu acho que isso é extremamente importante para que a gente consiga alavancar a nossa carreira. Além disso, uma outra coisa, assim, que eu estou passando por isso nesse momento, né, tô tentando abrir já o meu consultório, né, eu já tenho essa primeira base de especialização e mesmo assim, né, estou tendo muita dificuldade. Dificuldade porque hoje em dia não é simplesmente você ir lá e abrir a portinha da sua clínica e vai chegar paciente. Já se foi esse tempo, né? Infelizmente, já se foi esse tempo. Quando eu me formei, era um pouquinho mais fácil. Hoje em dia, não. Realmente já está bem mais difícil. E hoje, o que eu vejo é que a gente precisa estar constantemente ali nas redes sociais, né? Você tem que estar sempre ativamente postando as coisas para você ser conhecido, para você ser visto, para você ser lembrado e também reconhecido. E isso acaba sendo, sim, uma dificuldade. Perfeito. E a sua visão, Dani?
E eu vou ter a liberdade aqui de chamar de Dani, de Ana, porque eu quero que esse bate-papo tenha essa leveza mesmo aqui. Então, às vezes, eu vou deixar o crachazinho de doutora de lado e vou conversar com vocês aqui nessa conversa realmente intimista e a gente fluir nesse bate-papo aqui. Como que você enxerga hoje o mercado, né, da medicina e da dermatologia? Então eu procuro assim, sempre estar estudando muito, porque hoje qualquer área que você vai, a gente tem que, como que eu posso falar? A gente tem que se destacar de alguma forma, porque hoje a pessoa, ela não quer qualquer dermatologista, ela quer que você exerça o seu trabalho, quanto mais humanizado for, quanto mais integral, você der um trabalho integrativo, né? Você consegue sobressair e não ser aquele mesmo, né? Mas, em geral, é desafiador, mas eu acho que se a gente correr atrás, você consegue se destacar e você consegue fazer um bom trabalho, sempre pensando, né, na excelência do serviço, trazendo o melhor para o seu paciente. Eu acredito que se a gente for por essa linha, sempre se atualizando, buscando, né, coisas novas, eu acho que dá certo. Isso aí é um caminho sem volta, né? Você se manter sempre atualizado, principalmente quando a gente está falando aí de dermatologia, onde as novidades, as inovações, elas acontecem numa velocidade muito grande, né? Então, a indústria, a ciência está evoluindo e sempre trazendo técnicas, procedimentos, produtos novos. Então, eu posso falar isso com autoridade, porque sou casado com um dermatologista e Sim. eu vejo ali o quanto ela está o tempo todo se atualizando, estudando, buscando conhecer e aprender o que há de novo aí no mercado. E isso eu vejo, inclusive, como uma grande vantagem, né, desse mercado, porque algumas áreas que são mais tradicionais e que demoram mais sair inovações, saírem novas técnicas, novos procedimentos, é mais difícil você equalizar. E o que eu digo assim, equalizar? Hoje sai um procedimento novo, uma técnica nova, um produto novo no mercado, vocês vão aprender a fazer aquilo lá no mesmo tempo que um profissional que está ali há 20, 30 anos no mercado, ele vai estar aprendendo junto com vocês. Então, é novidade para todo mundo, né? Então, isso faz com que todos tenham a oportunidade de, vamos dizer, de largar na mesma linha em relação a essas novidades. Claro que quando você tem tempo de mercado, né, você tem uma base ali de pacientes, você já tem um nome no mercado, que é o que vocês estavam falando, que hoje está mais difícil de construir isso, porque é um mercado que, de fato, está mais saturado, tem mais médicos no mercado competindo pela mesma fatia aí do bolo, mas em compensação também eu sempre tento ver o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Então, é óbvio, a gente não pode negar os números que estão aí no mercado, né, na área de medicina e também de dermatologia. E quando a gente ainda vai para a área da cosmetria na dermatologia, a competição ainda aumenta um pouco mais, mas ao mesmo tempo eu vejo que existe uma força-tarefa de acesso, de conscientização. Então, hoje, o volume de profissionais que estão trabalhando e educando os pacientes, isso ajuda também a fomentar ao quê? A busca por tratamentos, a busca por profissionais. Então, se você fosse falar de procedimentos estéticos, por exemplo, botox, preenchimento, laser, há 20 anos atrás, tinham muito menos médicos fomentando, né, isso com os pacientes, educando, trazendo para o paciente a consciência de que é possível você tratar algo e resolver um problema ou melhorar alguma coisa que te incomoda. Quanto mais gente trabalhando nisso, mais o mercado toma consciência. E aí o que eu falo para todo mundo? Falo, olha, uma vez que você experimenta algo e vê que aquilo lá realmente te trouxe um benefício, te trouxe um resultado, você resolveu ali um problema através da medicina, você começa a consumir aquilo lá com mais frequência. Aqui no Brasil, principalmente, nós temos uma cultura, aqui no Brasil, nós não temos cultura preventiva, né? A gente Não, aqui busca um médico quando a coisa já está complicada. Então, à infelizmente. medida com que essa consciência vai melhorando e a gente vê que existem
tratamentos, existem caminhos possíveis, a gente também começa a buscar mais. E quando a gente começa a encontrar soluções e ver que é possível resolver, a gente também quer o quê? Encontrar quem são os melhores. E aí eu falo, gente, foque em ser o melhor que você pode dentro do seu mercado. Com certeza. Porque nunca vai faltar paciente para quem está se preparando para ser o melhor e quem está entregando o que tem de melhor realmente. Por quê? Porque se eu começo, por mais que às vezes assim, ó, comecei lá pela base, vamos dizer assim, né? E muita gente fala, hoje você tem muitos profissionais ruins no mercado. Beleza, mas às vezes foi o profissional ruim que me colocou para dentro, né, desse atendimento ali. Comecei lá, fui por causa de uma manchinha que estava me incomodando e, enfim, agora eu vi e descobri um universo de possibilidades. A partir do momento que eu conheci e vi que existem possibilidades, eu vou querer saber assim, quem que é o melhor? Onde que eu vou? Quem que consegue resolver isso aqui com a melhor tecnologia, com a melhor abordagem, com a melhor técnica? E aí, isso também é oportunidade, né? Por isso que o importante é a gente ter um diferencial, né? Independente de qual seja ele. É isso mesmo. E a gente bate muito nessa tecla aqui na IPM Pós, né? Assim, ser bom no que vocês fazem é o ponto de partida e não o ponto de chegada, Sim. né? E aí acrescentar e agregar valor na carreira de vocês em todas as outras áreas, né? Na comunicação, nesse lado empreendedor, na forma como você vai construir a carreira de vocês. E aí, dentro desse planejamento aí de construção de carreira, conta para mim aqui onde que foi que a IPM Pós também entrou na vida de vocês? Por que vocês decidiram pela IPM Pós? Como que vocês conheceram? Como que vocês tomaram essa decisão, que é uma decisão muito importante na carreira? E como que vocês decidiram, olha, aqui que eu quero estar, aqui que eu quero me formar, especializar para agregar na minha carreira? Sim, eu conheci a IPM através da mentoria. Eu era mentoranda na minha época que eu estava fazendo a preparação para residência, né? O foco naquele momento era dermatologia, enfim, outros motivos, eu acabei escolhendo a medicina de família e comunidade. Já era uma área também que eu tinha uma afinidade, que eu gostava e foi o que aconteceu, né? Então, eu segui pela medicina de família e comunidade. E foi muito legal, assim, conhecer o IPM, porque o que eu observava é que vocês entregavam com excelência, né? Vocês tinham um compromisso, vocês tinham uma ética e entregavam, sim, conteúdo. Era excepcional. Então, assim, nesse momento em que eu procurei falar assim, eu quero, sim, a partir de agora, fazer uma pós-graduação, eu busquei isso. Eu busquei o compromisso, eu busquei a ética, eu busquei a excelência. Procurei várias pós-graduações, né, algumas outras de renome também, né, que o pessoal comenta, e de toda forma eu estava fora daqui de Goiânia, né, eu morava em Campo Grande, me mudei de lá tem 3 meses, e... Tá gostando? Nossa, eu tô amando. Eu já morava em Goiânia antes da faculdade, sou apaixonada na cidade, meu sonho era poder voltar. Sou suspeito para falar também, porque eu vim de Uberlândia e sou apaixonado, então, assim, sou goiano de coração. Justamente, eu também sou goiana de coração e de paixão. E nessa ocasião, né, morando fora, lá onde eu morava, não tinha nenhuma pós-graduação de dermatologia, era o meu sonho. E eu falei, eu vou dar asas a esse sonho, né, vou realmente correr atrás dele. E foi então que eu comecei a procurar essas pós-graduações. Olhei em outros estados, eu já tinha essa vontade de retornar para minha cidade natal. E aí eu falei, poxa, eu já conheço o IPM, sei do compromisso deles, por que não? Né? Então foi nesse momento realmente que eu decidi vir aqui. Entrei em contato, eles até me ofereceram, né, para vir aqui fazer uma aula experimental, justamente, mas pelo fato de estar morando fora, né, e já estar lá no trabalho, isso acabou dificultando, eu não consegui fazer isso, mas entrei em contato com alunos e ex-alunos aqui da pós-graduação, e o feedback deles foi maravilhoso, né, então...
partir daí tomada. foi tomada, justamente. Eu falei, quero fazer o meu sonho, vou fazer ele acontecer e vai ser na IPM. Perfeito. E você, Dani? Conta pra gente, como que você escolheu fazer parte aqui da IPM Pós e concluir a sua especialização aqui com a gente? Eu já conhecia a instituição, já conhecia o Pedro, então eu já estava assim. Na verdade, eu já estava querendo fazer a pós no finalzinho da minha faculdade. Mas aí eu falei, não, vamos sem ansiedade, vamos concluir cada passo de uma vez. Mas no final do ano passado, eu fui amadurecendo a ideia. Como eu já conhecia a instituição, o Pedro, eu falei, eu vou fazer a pós-graduação no IPM. Mas antes, eu pesquisei algumas instituições, pesquisei a possibilidade de eu fazer em Brasília, em São Paulo, eram alguns lugares que eu também pensei. Mas depois eu fui colocar assim, né, no papel, eu não vi que tinha uma vantagem. Se eu fosse para esses lugares, eu já morava aqui. Então, eu já confiava muito na instituição, eu já sabia, assim como a Ana falou, vocês sempre prezam pela excelência, pela qualidade do serviço, e aí eu decidi. E uma coisa que foi, assim, sem dúvidas, o que fez eu decidir, de fato, a começar a pós aqui, foi a carga horária prática, das práticas. Isso com certeza fez toda a diferença então também. isso me deixou muito confiante. Mão na massa, né? Mão na massa. Eu falei, gente, eu preciso de alguma coisa. Eu faria uma pós se eu conseguisse sair de lá, que a gente já sai inseguro, né? Para começar. Então, essa carga horária, que é bem vasta aqui, foi realmente o diferencial para eu falar, não, toda semana eu vou estar lá. Eu e a Ana, toda semana a gente está junto aqui no IPM. Então, é mão na massa. Dermatologia clínica, cosmiatria, cirúrgica, estética. Então, sem dúvidas, foi por causa dessa carga horária prática mesmo. Sim. Isso, a gente é algo que não abre mão aqui, né? Claro, tudo muito bem fundamentado ali, com o ensino teórico, com a literatura, mas também muita mão na massa, muita prática, porque a gente sabe que é ali no dia a dia que você vai pegando mão, vai refinando, né? A sua abordagem, sua conduta com o paciente, é o tete a tete ali, nada igual ao tete a tete, né? Na hora que você está sentado ali, o paciente está do outro lado da mesa, você conseguir entender, compreender, fazer essa leitura e conduzir bem ali o tratamento com ele. Você estava falando? Nada melhor do que assim, a escuta ativa, né? Para a gente poder entender e tratar da melhor forma esse paciente. E o que eu ia falando é que, assim, além desse diferencial da carga horária, também tem a diferencial dos professores. Sim, são professores de mercado. São professores de mercado, professores de excelência. Assim, eu estou muito, muito satisfeita. Que bom. E aqui uma perguntinha que foge um pouco do script, mas está dentro do contexto que a gente está conversando aqui, porque as duas tinham lá o sonho da dermatologia, né? Sim. Tinham se apaixonado pela dermato ali na época da formação da medicina e agora estão vivendo e respirando a dermato no dia a dia de vocês. Conta como é que foi assim esse encontro, né? Vamos dizer, estava ali no namoro à distância, agora conheceu ali presencial, tá vivendo a dermato. Surpresas, achou alguma coisa que surpreendeu, era o que esperava, é melhor do que esperava? Como é que foi assim o seu encontro de fato com a dermato? Ai, com certeza é muito melhor do que eu esperava, né? E olha que eu tinha uma expectativa bastante alta com relação à dermatologia, né? Com relação a pós, como seriam os atendimentos, as próprias aulas. Então, assim, eu estou amando. Que bom, surpreendeu positivamente, melhor do que o esperado. Melhor do que o esperado. E assim, o nosso crescimento aqui dentro, ele é exponencial, né? Eu sei que vocês estão dando pra gente, né, a base, né? Fazendo ali o método de ensino passivo, em que a gente tem as aulas, a gente tem um outro método de ensino ali que a gente vai vivenciando na prática, mas isso é incrível. Então, que bom. Você também... Sim. Ou teve alguma decepção aí com esse romance com a dermato aí? Por enquanto, não. Né? Eu tô muito feliz e eu fico pensando, que bom que eu decidi viver isso, né? Porque às vezes a gente fica passando um tempo pensando, eu queria fazer aquilo, aí você não tá vivendo aquilo, você acha que às vezes é velho para aquilo, mas
agora chegou, eu estou vivendo essa fase, estou numa das melhores fases da minha vida, trabalhando com o que realmente eu amo. Então, eu estou muito feliz e me surpreendi positivamente. Uma coisa que eu já sabia da carga horária, já sabia de muitas coisas que eu pesquisei muito antes de vir, né? Mas uma coisa que eu surpreendi foi a sessão clínica com a doutora Miriam. Então, assim, uma vez no mês a gente tem a sessão clínica com ela. Então, é aquela hora de viver essa parte mais da medicina científica, da dermatologia científica mesmo, que isso é muito importante. A maioria dos médicos não gostam muito dessa área, mas é aquele mal necessário. A gente precisa, né, dessa parte científica. E as aulas mensais com a Ana Hassi também é muito bom. Até uma prima minha falou assim, a minha prima vai ser a melhor, ela tá tendo aula com a doutora Ana Hassi, então, assim, ela tá na melhor pós. Então, assim, isso dá muita credibilidade pra gente, né, que a gente tá ao lado realmente dos melhores. Então, eu tô muito feliz, muito... Isso foi algo que a gente, assim, pensou com muito carinho quando estava desenhando, né, o projeto da pós, de ter no nosso time pessoas com carreiras acadêmicas e científicas de respeito, mas também profissionais, médicos, professores, preceptores que vivem no dia a dia, né? Porque às vezes a sala de aula, se você fica só dentro da sala de aula, ela vai te distanciando um pouco daquela vivência ali, onde a coisa acontece e está você e o paciente, né? O mundo está mudando, o paciente está mudando, o comportamento do paciente está mudando, e a gente fala muito sobre comportamento aqui, né, na IPM Pós. Então, você está respirando esses dois universos, o universo da sala de aula, da ciência, dos livros, né, do currículo acadêmico, mas também respirando ali e aprendendo com pessoas que estão no dia a dia, vivendo a realidade de consultório, vivendo a realidade de fazer procedimento, de estar no tete a tete com o paciente. Isso é um equilíbrio muito bom. Eu acho que é fundamental para que a formação de vocês seja realmente completa e rica. Claro que cada um à medida com que vocês vão tomando as decisões profissionais, olha, eu vou focar mais aqui, vou, né, focar mais ali, porque existem caminhos a serem seguidos, né, dentro da escolha profissional de cada um, mas quanto mais completo e acesso vocês tiverem desses mundos, né, acho que mais preparados vocês estão para enfrentar esse mercado de trabalho e, claro, atender o paciente com o melhor. Porque eu falo para todo mundo, falo, gente, no final do dia, o que importa é o paciente ser bem atendido. É o paciente saber que ele encontrou um bom profissional, que ele vai ser tratado com respeito, com qualidade, com excelência, né? E eu falo, é uma das coisas que diferencia a carreira médica de toda outra carreira. Porque a gente, quando precisa procurar o médico, a gente está depositando ali toda a nossa confiança, né? A gente precisa enxergar isso no profissional médico, né? A gente está falando de vida, a gente está falando de saúde, a gente está falando de alguém que vai cuidar realmente de quem nós somos ali. E quando a gente olha e procura um médico, quando a gente liga para uma secretária para fazer um agendamento com o médico, a gente está depositando ali, confiando a nossa saúde, a nossa vida. E é importante que o médico entenda isso na sua formação, né? Entenda essa responsabilidade que a profissão médica tem, né? Eu vejo muita gente falando, às vezes, da nova geração, porque a nova geração está formando só por dinheiro. Eu falo, olha, gente, eu tenho contato com a nova geração e eu sei que tem muita gente que está com um brilho nos olhos de tipo, olha, eu quero ser um profissional de confiança, eu quero que esse paciente, ao sentar na minha cadeira, no meu consultório ali, ele encontre em mim uma profissional excelente, alguém que vai cuidar com respeito e com excelência ali. Então, acho que muito legal essa formação completa que vocês estão tendo aqui. E aí eu queria aqui que vocês trouxessem algo que a gente pensou para esse bate-papo. Recentemente teve aquela trend aí de o que você falaria para o seu eu de 10 anos atrás, né? O que você falaria para você que estava ali começando a faculdade ou ainda na sua época de colégio? Mas aqui a gente quer mudar um pouco a trend e eu quero que vocês deixem uma mensagem para você de daqui 10 anos. Então, onde você quer estar daqui 10 anos e que mensagem você quer deixar para o seu eu
de daqui 10 anos, né? E eu espero que vocês estejam onde vocês estão sonhando hoje, com certeza, mas deixa essa mensagem, imagine que você vai estar ali daqui 10 anos assistindo esse podcast aqui, o IPMcast, e ouvindo essa mensagem que vocês deixaram para o eu de vocês de daqui 10 anos. Então, eu vou começar aqui com a Ana Paula para ela poder deixar essa mensagem. Certo, então vamos lá. Ana, eu quero deixar essa mensagem para você, quero te falar assim, que eu acho que você tá no caminho certo, eu acho que essa sua empatia, né, esse seu cuidado, esse seu vínculo, ele é excepcional e eu acho que é isso que faz o seu diferencial. Então, continua nesse caminho. Eu sei que lá na frente, daqui 10 anos, se Deus quiser, você vai estar consolidada no mercado de trabalho, você vai conseguir, se Deus quiser, já ter os seus filhos também, e você vai ser feliz, segue nesse caminho que vai dar tudo certo. Perfeito. O que eu diria para a doutora Daniele Marra daqui 10 anos? Doutora Daniele Marra, siga o seu caminho, cada dia de uma vez, estude muito, corra atrás dos seus objetivos, corra atrás dos seus sonhos, que daqui a 10 anos você vai estar com a sua família ainda maior, com os seus filhos, você vai estar bem vista, bem realizada profissionalmente com o seu consultório, com a sua equipe de dermatologia, e lá na frente você vai estar colhendo os seus frutos que você está plantando hoje, você vai estar indo a congressos, como você gosta de fazer, você vai estar com uma carteira grande de clientes, de pacientes, e claro, sempre ao seu lado a sua família. E você vai estar muito feliz, muito realizada com a família e profissionalmente falando. Perfeito. Fortes emoções, né? Fortes emoções. Mas eu espero que cada um de vocês, ao assistir esse podcast daqui 10 anos, sejam também surpreendidas positivamente, estejam com todos esses sonhos aí realizados e, se Deus quiser, ainda sonhos maiores alcançados e conquistados, porque a gente sabe que vocês têm feito, né? Vocês têm plantado hoje para essa Ana Paula e para essa Daniela. Então, eu já vou mandar um recado também para Ana Paula e para a Daniela de daqui 10 anos. Agradeçam essas duas aqui que estão trabalhando pesado, dedicando, estudando, investindo tempo, investindo realmente a vida delas aqui hoje, para que você aí, 10 anos depois, estivesse colhendo os frutos que você está colhendo. Quero aqui agradecer a Ana Paula, quero aqui agradecer a Daniele por esse tempo aqui, por esse bate-papo, foi maravilhoso. Quero agradecer a sua audiência aí no IPMcast e aguardo vocês no próximo episódio. Vou deixá-las despedirem de vocês. IPMcast, acompanhe aqui, já coloque aí para seguir o nosso canal, o alerta e o sininho para você ser notificado sempre que lançarmos um episódio que vai ser lançado semanalmente, e deixo elas encerrando aqui com os agradecimentos de cada uma delas. Paulo Neto, Daniele, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. Obrigado. Eu também quero agradecer Paulo Neto, doutora Ana Paula, toda a equipe do podcast. Foi uma tarde muito prazerosa, foi muito gostoso. A gente chegou aqui um pouquinho nervosa e o Paulo Neto deixou a gente bem à vontade. Primeiro episódio. Que responsabilidade. Que responsabilidade. Mas só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado mais uma vez à sua audiência, e eu te espero no próximo episódio de IPMcast.